Senhor presidente Hildo Rocha, presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, que tem um papel fundamental no encaminhamento da mais importante matéria em debate no Congresso Nacional e no país. Senhor deputado Alfredo Keffer, deputado membro da Comissão Especial da Reforma Tributária, também um combatente dedicado na causa da reforma tributária e da reforma das instituições brasileiras. Meu caro Charles Johnson da Silva Alcântara, presidente da FENAFISCO, Federação Nacional de Fisco Estadual e Distrital, e também presente sempre em todos os debates pelo Brasil afora. José Devanir Oliveira, aqui diretor do Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional. O caro Hélio Freire, que representa a Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Senhores presidentes, diretores, membros de federações, de sindicatos, de entidades de auditores municipais, estaduais, federais, membros das confederações da indústria, do comércio, de serviço, da OCB, de todas as entidades profissionais que se fazem presente, OAB, economistas, administradores e todas as demais atividades que estão participando desse grande debate nacional, não só a confederação, as federações e o sindicato. Senhoras e senhores deputados federais, senadores da República, senhoras e senhores, este momento nós atingimos um ponto alto nas discussões do grande tema, da grande complicação da vida da economia brasileira. Hoje, a Câmara dos Deputados, depois de muitos anos debatendo essa matéria, desde a Assembleia Nacional Constituinte de 88, todas as discussões que foram efetivadas aqui na Câmara dos Deputados, no Senado da República, foram condensadas na nossa proposta. Hoje, marcamos um ponto alto para início dos debates nesta casa. Até o final deste mês, queremos estar iniciando o debate já da emenda constitucional, a primeira proposta, que está em audiência pública, consulta pública, que ainda há tempo de sugestões, de recomendações, de críticas, para que, nesta democratização sem precedente, possamos dedicar tempo à discussão para que a aprovação seja um consenso nacional. Esta matéria é de fundamental importância. Eu tenho feito palestra pelo Brasil inteiro. Já são 77 palestras, mais de 15 mil pessoas diretamente envolvidas e milhares de outras indiretamente, por mais de 500 entrevistas, mais de 150 audiências concedidas para todos os setores, trabalhadores, empresários, segmentos, municípios, estados, governo federal, seus diversos setores do governo federal. Essa discussão foi de fundamental importância e está sendo para a transparência, a busca do consenso desse tema tão complexo e, para alguns como eu, tão simples para solucionar. Ao falar da reforma, eu falo sempre, não é reforma tributária que eu estou propondo, é uma reforma, uma reengenharia tributária, tecnológica, simplificadora, de inclusão social, de desenvolvimento econômico. A nossa proposta é econômica, onde a estrutura tributária é a pedra angular que vai colocar o Brasil no trilho que seguiu até 1980. Desde o começo do século XX, o Brasil já vinha crescendo bem.
acentuou o crescimento em 1930 até 1980. Durante 50 anos, o Brasil virou um tigre latino-americano, uma potência econômica, saindo do terceiro mundo, caminhando para o segundo mundo, rumo ao primeiro mundo. Inesperadamente, a partir de 1981, o Brasil deixou de ser este tigre latino-americano e mundial. Nós crescemos durante 50 anos a 6,3%, quase o dobro do crescimento americano, quase o dobro do crescimento mundial. De 1981 até agora, 2016, caímos para 2,12%. Perdemos, em média, 4 pontos do PIB anualmente. Calcule 37 anos crescendo 4 pontos menos. Pior, nos últimos 6 anos, o mundo cresceu 20%, uma taxa de 3,1% ao ano. A China cresceu 55%, e o Brasil, menos 0,7%. Qual foi a maldição que se abateu sobre o Brasil a partir de 1981, nos últimos 4 anos do governo militar? Se até 1980, no último ano de 80, crescemos 10%, caímos para menos 4,81%. O que derrubou o governo militar foi a crise brutal econômica. Em seguida, várias crises econômicas. Veio a Constituinte, cidadã, não resolveu o problema da economia. Vieram os planos econômicos, não resolveram os problemas da economia, do emprego, da geração de riqueza, da prosperidade desse país. Veio o Plano Real, combateu a inflação com eficácia, dos mais bem preparados planos da história econômica brasileira. Mas ele durou pouco mais que 15, 16 anos. Acabou o Plano Real. Qual foi a causa? Alguém pode dizer qual foi o grande problema se o Brasil cresceu 50 anos a 6,3 e passamos a crescer a 2,12? Com toda a minha experiência de 45 anos de vida pública, economista, deputado federal por 7 mandatos, trabalhando esta matéria tributária desde que fui secretário da Fazenda do Paraná em 1987. Quando secretário, fiz um convênio com a Secretaria de Fazenda de Berlim, na Alemanha. Conheci o modelo europeu, modelo alemão, influenciado pelo modelo europeu clássico, imposto de renda, IVA, imposto seletivo, previdência, empregado e empregador, impostos patrimoniais e o regulador imposto de importação e exportação. Modelo vencedor que fez das economias europeias, da Europa Ocidental, do Canadá, potências econômicas. Modelo americano, muito próximo do modelo europeu, com a distinção que eles têm um imposto monofásico final, mas também tem um imposto seletivo e um grande imposto de renda. No nosso entendimento, eu tenho propagado, o grande e o maior erro, mais da metade do problema econômico do não desenvolvimento brasileiro, da não geração de empregos, da não distribuição de riqueza, é o sistema tributário. Por isso ela é chamada mãe das reformas. Agora, esta semana, vários artigos de estudiosos nacional e internacional, apontam: não há combate à pobreza e à miséria maior do que um bom sistema tributário progressivo. Tem razão os pesquisadores, os estudiosos. É onde nós colocamos o dedo na ferida. Primeiro, a injustiça tributária brasileira, que tributa os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, com 53,9% de impostos direto e indireto.
para compreensão melhor, ao invés de pegar a faixa que o IPEA classifica em 2 salários, 3, 5, vamos pegar R$1.000 para a compreensão didática. Este cidadão, esta cidadã, que ganha R$1.000, tem R$539 de impostos direto e indireto. Esta mesma pessoa custa para a empresa contratá-la mais 900. Ela paga 1.000 e tem que pagar 900 de encargo sobre a folha. Ora, isto é de uma estupidez, é de uma ignorância social tributária sem precedente. Quanto mais caro o custo, menor o salário líquido. Segundo, essa mesma pessoa que ganha 1.000, que gasta quase tudo na sua sobrevivência, quer comprar um televisor, um fogão, uma geladeira, a prestação. Esta pessoa vai a uma loja de departamento, paga a mais alta taxa de juro do mundo, 400%. Esta mesma pessoa que tem um cheque especial vencido, paga 450% de juro. Se o seu cartão estiver vencido, 450% de juro. Segundo estatísticas do sistema financeiro, esta pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos tem 45% da sua renda comprometida com endividamento. Por outro lado, este excesso de tributo na base de consumo, todos sabem que o sistema tributário em qualquer país do mundo é propriedade, renda e consumo. São 3 bases tributárias clássicas. O Brasil tributa em 54,4% o consumo. Tudo que você tributa o consumo vai para o preço da mercadoria, do bem, do serviço. Quanto maior a carga tributária daqueles que ganham menos. Esse cidadão de R$1.000, voltando à explicação didática, que gaste na sua conta mensal R$600 com comida e remédio, ele tem o tributo mais caro do mundo em comida e remédio, 33% e 34%. Imagine que a média de tributação no mundo de alimento é 7%, remédio é menor que 7%. Se zerássemos esse tributo de comida e remédio, desses R$600, ele teria disponível R$200. Se ele ganha 2 salários mínimos, teria 400. Tira a cesta básica, que é isento, algumas outras coisas que já são isentas, esse cidadão teria R$150 a cada 1.000 disponível, só zerando e realocando a carga tributária de comida. Imagine se cada ano, dos 54% que tem de carga tributária no consumo, renda no Brasil, 20,8%, propriedade, 4,4% e 20,3% na Previdência. A Previdência patronal, ela é como o imposto de consumo, ela vai para o preço. A Previdência do empregado é como o imposto de renda. Nesta concepção tributária brasileira, com a renúncia fiscal de 500 bilhões por ano, meio trilhão por ano de renúncia, 284 bilhões de renúncia federal, está no portal da Receita Federal, onde estão a renúncia da microempresa, da Zona Franca de Manaus e uma centena de outras renúncias. Os estados que arrecadam 440 bilhões de ICM renunciam 200 bilhões por ano com a guerra fiscal. Os municípios que têm o ISS de 56 renunciam uma arrecadação maior do que hoje consegue arrecadar. As renúncias fiscais, a sonegação, que chega a 23% segundo alguns estudos, ou seja, 460 bilhões por ano de sonegação e um PIB não contabilizado de 1 trilhão e 200. A dívida ativa,
porque o tributo no Brasil ele é declaratório. Você declara que vai pagar. Quando você não paga, ele vira dívida ativa de 3 trilhões. Segundo o estudo do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, mais de 2/3 dessa dívida ativa está podre. Tem mais custos em cima dessas iniquidades que nós estamos falando. Qual é o custo da burocracia? A Fiesp calcula, um estudo que eu li recentemente deles, que numa cadeia produtiva industrial custa, embutido no preço deste produto industrial, 2,6%. Se custa isto para as empresas, custa para o governo. Então, o custo da imposição, das obrigações acessórias, da complexidade, atormenta e mata o país. E o pior, senhores, que além de tudo isto, há um contencioso administrativo nos conselhos de contribuinte e na Justiça Federal e Estadual de 2 trilhões de reais. Isso mesmo que vocês ouviram, 1/3 do PIB. 2 trilhões de contencioso, 500 bilhões só na Suprema Corte Federal. Ontem eu fazia exposição na Confederação Nacional da Agricultura com o ministro Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo, e estava o Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, e o Dr. Bichara, representando a OAB Nacional. Ele olhou impressionado, que ele tinha ideia do volume, mas não tinha ideia da grandeza dos números. 3.300.000 ações por ano tributárias. Se a trabalhista, que são 4 milhões e pouco de ações, representa 70% das ações no mundo, a tributária representa mais de 2/3. O que criamos? Um labirinto, onde o sistema tributário, que devia ser de imposição simples, favorável, a intermediação, a desintermediação, na formação de preço relativo da economia, criamos todos os obstáculos ao produtor industrial, ao comércio, ao serviço, e jogamos toda essa carga em cima do consumidor, que é o cidadão, que é o eleitor. Quando eu ouço a crítica ao mundo político e a tudo, eu compreendo, porque a brutal crise econômica que se abateu sobre o Brasil, mais uma vez, não foi uma, foram muitas ao longo desse meio século de Brasil. E nós temos a responsabilidade histórica hoje, nesse parlamento brasileiro, desta Câmara de Deputados, sob o patrocínio do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, do Eunício, presidente do Senado, dos 81 senadores, com o apoio dos senhores, de fazer essa mudança. Eu não aceito, não dá para fazer, é muito difícil, é muito complicado. É claro que é. Para os derrotados. Para nós, não. Eu tenho uma premissa em minha vida. Sou um homem temente a Deus, cumpridor das minhas obrigações. Sou um homem público dedicado 100% à vida pública. Não sou empresário. Minha família é uma família de classe média, que alguns têm empresas, comércio, agricultura, mas eu sou o homem público, dedicado à vida pública. Estou pensando na próxima geração. Que a nossa geração de homens e mulheres públicas desse país, de empresários, de funcionários públicos, de sindicalistas, tanto do setor patronal e de empregado, se nós não fizermos essa mudança, vamos entregar aos nossos filhos e netos uma nação derrotada, tão rica, com tantas oportunidades, com tantas riquezas naturais, com as melhores terras do mundo, com um povo generoso e trabalhador, que quer oportunidade para crescer e prosperar. O que estamos fazendo, senhoras e senhores, que não fizemos essa reforma ainda? Esse deputado relator, Luiz Carlos Jorge Rauli, não inventou nada. Estou propondo um modelo clássico, a harmonização adaptada à peculiaridade nacional, para não criar problemas
e oposição ao nosso projeto. Tomamos alguns cuidados importantes que não foram tomados no passado por colegas meus, brilhantes colegas que trabalharam esta matéria nos últimos 30 anos. Primeiro, a questão da partilha. Sempre o trauma foi a partilha. Dirijo agora ao presidente Michel Temer, presidente da República, ao ministro Meirelles, ao secretário da Receita Federal, doutor Rachid, ao ministro do Planejamento, aos ministros do governo federal. Esta é a grande reforma. Esta é a grande discussão nacional. Aqui conserta o país, resolve o problema de caixa da União, Estados e Municípios, resolve o problema dos 13 milhões e 300 mil empregados, resolve o problema dos 2 milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho e não encontram nada, só encontram o aeroporto de Guarulhos para ir para o exterior. Quando um pai de família vê o seu filho indo embora para o exterior em busca de emprego e de oportunidades. E esta é a terra da oportunidade. É aqui onde Dom Bosco diz que jorrará o mel e o leite. O que estamos fazendo buscando oportunidade lá fora? Vamos fazer as mudanças, começando por esta grande reforma tributária nacional, simplificadora. A nossa proposta é bem clara, todo mundo já está conhecendo, já está sabendo, está debatendo hoje na academia, nas confederações de empresários e trabalhadores e aqui no Congresso Nacional. A proposta, primeira simplificação, eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP. Esses 9 tributos viram um único imposto IVA e um pedacinho do IVA chamado seletivo. O que é o IVA? O Imposto de Bens e Serviços é a soma, é o mesmo que a soma do ICMS e o ISS. É a base tributária dos bens e dos serviços, que geram toda 500 mil itens, são 96 setores. Você não precisa ter o PIS/COFINS, o ISS, tudo separado, que este foi o erro primário há 50 anos, quando a Europa cria o IVA e o seletivo, nós criamos o ICMS, o ISS, IPI, e depois criamos PIS, COFINS, CID, tudo, todos na mesma base. Por isso que eu chamo o sistema de disfuncional Frankenstein. O Frankenstein no filme é forte e disfuncional. Por isso que o eminente tributarista, que até deixou de advogar, chamou de manicômio tributário. E outros chamam de outros nomes, tal a complexidade. Esse sistema europeu, canadense vencedor, é um IVA clássico, débito e crédito, desde a matéria-prima até o consumidor final. E eu tenho aqui o Dr. Miguel Aborrabi, que fez essa concepção de cobrança. Eu vinha há muito tempo querendo como que poderíamos implantar um modelo como o americano de cobrança online. Lá é monofásico. Você passa o cartão, pagou o imposto, o dinheiro já vai para o município, para o estado, para o governo federal. Aqui não, ele é declaratório. Bilhões de atos declaratórios todo dia. Só no Paraná são 4 milhões de notas fiscais eletrônicas por dia, fora as notas e a microempresa que nem tira a nota. Então, esse sistema arcaico pode ser mudado com o que o doutor Miguel vem propondo. Cada empresa, uma conta bancária. A cada etapa pagou, como você controla a tua conta bancária, débito e crédito, DOC e TED, você vai ter tudo registrado. Muda o paradigma, elimina a burocracia, combate a sonegação, combate a corrupção, combate o desperdício e torna um sistema mais justo. Vai combater a sonegação. Esse sistema vai ser experimentado
Vamos pegar o primeiro ano, o IVA, o seletivo, e coloca em prática com uma alíquota pequena. Testou, o que arrecadou no imposto novo, abate do imposto velho. A hora que tiver tudo funcionando, você implanta o sistema. Eu tenho tido discussões imensas. O governo não quer perder receita, nem a União, Estados e municípios. E os empresários não querem pagar mais. Então, nós vamos estabelecer regras. Primeira regra, não aumentar a carga tributária, mas também não diminuir. Ah, mas você não vai diminuir a carga tributária? Não. Vai diminuir a despesa? Não é compromisso desta comissão, Edu Rocha, propor diminuição de despesa. Nós não estamos discutindo, nós estamos discutindo um novo sistema tributário. Discussão de despesa, gasto público é em outro lugar, é em outra comissão, é outro relator. Bom, segundo ponto importante da regra de ouro: municípios, Estado e União, para não ter o conflito de partilha que teve na proposta constitucional, na Mussa Demes, no Sandro Mabel, no Virgílio Guimarães e no André, que também estava encaminhando a proposta. Pegamos a receita líquida, o que arrecadou a União, Estado e Município no ano passado. Se você quiser somar 3, 4 anos, 2, não tem problema. Cada um vai ter um percentual deste bolo. Soma tudo, União, Estado e Municípios. Soma o que arrecadou, cada um vai ter um percentual desta arrecadação do IVA, do IR e do seletivo. Cobrança online. O IVA de 500 mil itens em 96 setores. Todos os bens, todo o serviço. Alíquotas, que é a preocupação empresarial. Ah, você vai aumentar a carga tributária? Não vamos. Vamos pegar cada alíquota de cada setor da economia. Agora, esse trabalho que nós estamos fazendo com os nossos consultores da Câmara, que são os melhores do Brasil. Temos 5 consultores, uma consultora e 4 consultores da melhor qualidade. Temos o apoio do Sebrae Nacional, que contratou, a pedido do Rodrigo Maia e nosso, meu e do Hildo, o FGV Rio. Estamos aguardando também que o governo federal coloque a Receita Federal e o IPEA para discutir a matéria. Temos apoio do sindicato e federações de auditores que estão nos ajudando a elaborar os projetos, principalmente do novo fisco, que vai ser uma associação de fiscos estaduais e municipais, de auditores municipais e estaduais, num consórcio para arrecadar, para tributar, arrecadar, fiscalizar no sistema TAF. Nós também teremos a colaboração dos auditores e estamos também aqui hoje com a federação, a frente de prefeitos de capitais, uma formatação de uma lei para o patrimônio, para regulamentar a cobrança do imposto patrimonial. Estamos esperando a Receita Federal, Devanir, que coloque o imposto de renda também em discussão, com a fusão dele com a contribuição social sobre o lucro líquido. E não haverá aumento de imposto de renda na nossa proposta, a não ser que diminua a tributação do consumo. Ao diminuir a tributação do consumo, podemos aumentar o imposto de renda, trocado. 1 ou 2 pontos abaixo o consumo, 1 ou 2. A cada ponto que diminuirmos do consumo de 54%, nós damos meio ponto do PIB, meio ponto de ganho para os consumidores. Então, a proposta é aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores e onerar os muito ricos, os médio ricos e aqueles que ganham mais. Aos poucos, para também não dar choque de demanda, senão volta a inflação. Combater a elisão. O sistema combate com a cobrança online. Combater a sonegação, o sistema combate, que vai fechar o cerco dos sonegadores, do contrabando, do descaminho. Diminuir o contencioso de 2 trilhões? Vai diminuir.
Vai diminuir, porque terá uma legislação nacional e não teremos 27 legislações estaduais, milhares de decretos e portarias estaduais e 5.570 legislações estaduais serão eliminadas. Então, o contencioso, não haverá cobrança de imposto sobre imposto, que é uma das demandas maiores. Não haverá cobrança de imposto por dentro, será por fora. Tudo claro, tudo transparente. Esta é a proposta, senhores. Vamos diminuir o contencioso, vamos diminuir a dívida ativa, porque ela será cobrança online. Vai diminuir a corrupção ativa e passiva, né, de milhares de contenciosos e de milhares de ações. A burocracia, esse custo burocrático vai transformar em energia positiva na economia. Eu não tenho dúvida, senhores, nenhuma. A minha experiência de homem público, o Brasil, com esta reforma, só ela, sem as outras que já foram feitas e que vão ser feitas, que discute tamanho de Estado, gasto público e outros itens, ela vai nos dar o crescimento econômico que nós tivemos até 1980, de 6,3%, 7% ao ano. Tenho certeza absoluta disso. Esta não é a reforma da esquerda, da direita, do centro, do governo, da oposição. Essa é a reforma de todos. Ela não tem partido. Ela não tem nenhum viés que não seja o viés nacional. Nós estamos fazendo uma obrigação de casa. Já deviam ter feito há 30, 40 anos atrás. Eu convoco os senhores e senhoras, auditores dos 3 níveis, convoco servidores públicos, convoco empresários, todos os trabalhadores do Brasil, funcionários públicos, os nossos colegas, deputados e deputadas, senadores e senadoras, governadores e prefeitos, a estarmos juntos, unidos. Vamos afinar essa proposta e aprová-la com consenso. Meu caro amigo Wildo Rocha, Alfredo Keffer, Enio Verri e todos que estão aqui presentes nessa sessão. Meu filho diz assim: foco, pai, em dezembro. Esqueça os outros temas. Eu gosto de discutir tudo, política internacional, tudo. Foco na tributária. É o que eu estou fazendo. Foco, força e fé em Deus. Que Deus abençoe o Brasil, que possamos encontrar e fazer e aprovar este ano a nossa reforma tributária, tecnológica e simplificadora. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Raul.